Começando falando nisso nessa quinta-feira, né, Luquinha? Boa tarde para você que está em casa, está descansando, está trabalhando. Uma boa tarde para você. Para todo mundo que está aí, hashtag Fica em Casa. A gente está na época de prevenção, mas também de muita informação. Por isso que a gente está pertinho de você, ao vivo aqui no estúdio. Só que antes de começar o nosso programa de hoje, bora refletir um pouquinho, alimentar a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Estava conversando isso agora há pouco. Não leve a vida olhando para trás, olhando aquilo que você fez, olhando aquilo que você errou. Você não tem poder nenhum sobre o passado, ninguém tem poder sobre o passado. A única coisa que temos certeza é o momento presente, a única hora é agora. No mais, está tudo nas mãos de Deus. Então, se foca no hoje, passo por passo, minuto por minuto. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o Conselho Nacional de Publicidade abre um processo contra o cantor Gustavo Lima e comerciante usa porrete para impedir assalto. Participe do programa e tire suas dúvidas. E eu tô vendo aqui os prêmios para você nas redes sociais, no nosso Face. Tem um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Tudo isso fácil demais, curtiu, compartilhou, marcou 2 amigos, você já concorre. Tem outro também super kit cheio de produtos do café brasileiro. Para concorrer, a mesma coisa, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar essa fotinho e torcer para ser sorteado. Bora aprender bastante, porque aqui hoje é quinta-feira, dia de beleza e saúde. Deixa eu abaixar o som aqui. Só um toque, você estava falando agora há pouco dos prêmios, Luquinha. Muita gente pergunta assim, como é que eu posso participar, como é que eu posso? O Luquinha já falou, vai no Face, vai no Instagram. Agora, a entrega desses prêmios, gente, ela tem uma data para ser sorteada. A entrega dos kits depende agora da situação que a gente está vivendo, né, Luquinha? Logo melhora e logo você recebe. Exatamente. Tá bom? A gente não pode marcar, quando eu posso pegar? Tem que ficar em casa, né? Bom, artrite reumatoide. Sabe o que é isso? Olha só, tanto nome, né? Doença de Crohn, lúpus também, que são doenças inflamatórias crônicas. Pois é, as tais doenças autoimunes, né? Quais os cuidados que as pessoas com essas doenças, com esse tipo de probleminha, têm que ter nessa época de pandemia? Tem muita gente me perguntando, Luquinha, sobre medicação. Será que eu vou poder tomar cloroquina ou não? Eu não sei nada disso. Mas quem vai responder e tirar as nossas dúvidas, aliás, está ao vivo em cores para conversar com a gente por Skype. É a reumatologista da Vale Infusões, doutora Ana Luísa Gonçalves. Obrigado, viu, doutora, pela presença aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez de poder participar desse programa maravilhoso, com a energia boa de vocês. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre os pacientes portadores de doenças autoimunes e os cuidados que eles têm que ter nessa época de pandemia. A gente vai ver, antes da senhora explicar, doutora, quais são as dúvidas do pessoal de casa que está postado aí no nosso Instagram, né, Luquinha? Pelo Instagram você pode participar da nossa enquete, curte a nossa fotinho com a doutora aqui e também vem aqui em cima, nos nossos stories, e responde pra gente. Você sabe se as pessoas com doenças inflamatórias crônicas são do grupo de risco da Covid-19? 53% diz que sim, diz que acredita ser, viu, Sol? E você sabe da importância da continuação do tratamento para pacientes com doenças inflamatórias crônicas? 60% não sabe. Então, a primeira pergunta, viu, doutora Ana? A importância da continuidade do tratamento aí, até para ficar um pouquinho o organismo mais fortalecido aí em relação ao Covid-19. Então, quando a gente fala das doenças autoimunes, né, estamos falando de doenças como artrite reumatoide, artrite psoriásica, do lúpus, da doença de Crohn, né? Nesse caso, não entram doenças como fibromialgia, osteoartrose, osteoporose. E a principal recomendação que a gente tem no momento, apesar desses pacientes serem classificados como pacientes de risco de uma infecção mais grave pelo Covid-19, é de não se parar do tratamento. Por quê? Porque, apesar de, na teoria, esses pacientes que fazem uso desse tratamento com biológicos ou com imunossupressores serem considerados imunodeprimidos, na prática não se viu uma maior contaminação pelo Covid-19 ou uma maior gravidade quando contaminado pelo Covid-19. Então, apesar de a gente deixar ali no grupo de risco, que tem cuidado especial,
não se deve parar a medicação, a não ser, claro, em caso de suspeita ou comprovação da infecção pelo Covid-19. Ok. Só mostrar um cuidado muito bacana que a gente vem reforçando para quem continua fazendo tratamento, que não pode parar, como a doutora acabou de comentar com a gente. Você chega lá na Vale Infusões, olha o que você vai receber. Um álcool em gel, tá aqui para vocês. É ótimo e também, esse álcool. É maravilhoso, né? Só uma qualidade excelente, não fica pegando na mão, né? E também olha aqui que bacana, tudo que você precisa saber sobre a Covid-19, tratamento, até mesmo sintomas, na verdade, como que ocorre a contaminação, você vai receber esse encarte, que a gente sabe que a informação, né, Sol, é a melhor maneira também de se proteger contra o vírus. Eu acho que a mais importante, Luquinha, você falou muito bem, que é a informação. Doutora, agora sim, o medo, vou usar essa palavra que eu não gosto muito, mas é o que a gente está sentindo aqui. O medo das pessoas que fazem tratamentos para doenças autoimunes é que elas sejam mais suscetíveis aí à contaminação da Covid-19. Mito ou verdade? Então, é uma coisa até que a gente tem que explicar de uma forma simples, né? Mas é difícil para os pacientes, né? E para quem não está dentro da área da medicina de entender. Porque o tratamento das doenças autoimunes consiste, assim, bem cruamente falando, em você tentar modular essa imunidade. Então, na teoria, às vezes você acaba abaixando um pouco essa imunidade. Então, por conta disso, foi classificado como paciente de risco. Mas, na prática, a gente vê que menos que 5% desses pacientes contaminados pelo Covid-19 no mundo são os pacientes reumatológicos em uso de imunossupressores. Então, Sol, como a gente ainda tem muito pouca informação do Covid, o que a gente faz? A gente protege os nossos grupos de risco na sociedade. Então, a gente está classificando como um grupo de risco, mas na prática a gente não tem visto isso, graças a Deus. Inclusive, a cloroquina, por exemplo, que é um dos medicamentos que está sendo utilizado por enquanto para o tratamento, é um medicamento que a gente utiliza em doenças reumatológicas. Tem muitas outras pesquisas com medicamentos, inclusive imunobiológicos, para tratar a forma grave do Covid-19. Então, pode ser até que esses medicamentos utilizados pelos pacientes reumatológicos possam ser utilizados futuramente para o tratamento das situações graves da infecção pelo Covid-19. Olha só, uma boa notícia, né, Luquinha? Eu quero lembrar você que pode continuar mandando a sua pergunta pra gente. Aliás, tem aqui no nosso Instagram, coloca pra mim de novo, que eu esqueci de mostrar pra quem tá em casa. Você entrou nos stories, o terceiro story é assim, ó, você pode fazer a sua pergunta também agora pelo Insta. Então a Sol tá vendo a sua perguntinha pelo Face, eu tô vendo aqui pelo Instagram e também pelo WhatsApp, mas agora a gente para um pouquinho no nosso assunto para ficar bem informado com as notícias da redação. E começou hoje o pagamento de R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família e também para os trabalhadores que se cadastraram no aplicativo do governo federal. Nós vamos saber como é que foi essa manhã de pagamento aí com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, para o Lucas e também para quem acompanha aqui o Falando Nisso. Solange, as agências das Caixas Econômicas Federal de todo o país amanheceram com fila. E desnecessário, porque o pagamento, Solange, pode ser agora, além na boca do caixa, começa a ser apenas dia 27 desse mês, dentro de um cronograma. Vamos até São Paulo ver como é que fica essa movimentação, principalmente na capital paulista, com Sandra Redivo. 8 horas da manhã e as filas nas agências da Caixa Econômica Federal, na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, estavam assim, ocupando calçadas, virando a esquina. Nesta, não dava para ver o fim. A maioria das pessoas que praticamente amanheceu aqui foi por causa do auxílio emergencial. Eu vi no jornal, aí eu entrei no site do auxílio, aí eu entrei no auxílio, se cadastrei e esperei alguma mensagem, aí eu entrei de novo e mandou eu vir retirar. O aviso da liberação vem pelo mesmo aplicativo onde foi feito o cadastro, mas precisa ser consultado. Segundo a Caixa Econômica Federal, até agora o governo já liberou o pagamento da primeira parcela para mais de 2,5 milhões de brasileiros. E a maioria recebe pela Caixa mesmo. Por isso as filas só aumentam. Muitas pessoas já receberam o auxílio emergencial, mas a maioria
Ainda não. Nós chegamos bem cedinho aqui em frente a esta agência da Caixa Econômica Federal e a fila estava muito grande. Por volta das 8 horas da manhã já passava de 1 quilômetro. Muitas delas disseram que receberam a notificação dizendo que o dinheiro já estava disponível. Agora, a maioria disse que veio refazer o cadastro, atualizar a situação ou então apenas tirar dúvidas. No entanto, muitas pessoas que tiveram o benefício liberado não conseguem retirar o dinheiro sem antes resolver problemas simples. Fazer uma senha, né? Que eu perdi a minha, repatriar ela. Sem a senha, você não consegue acessar a conta? Não. Quem tentou fazer o cadastro e não conseguiu, mas entende que preenche os requisitos, veio buscar explicações na Caixa junto com quem veio receber. Muitas pessoas cujo cadastro ainda está em análise resolveram arriscar e nem se importam com as filas. Eles querem informações. E você pode ter informação, viu, Israel? Vou passar para o Luquinha, que a produção postou no Instagram, né, Luquinha? Isso, tanto no Instagram quanto no Face. No facebook.com/Falando Nisso Band, bem abaixo da foto nossa com a doutora. E no Instagram também, @Falando Nisso Band. Sol, tem passo a passo. A gente até dividiu em 3 legal. posts, 1, 2, 3. Porque você vai até o último passo e aí você consegue fazer para não ter dúvida, Sol. E no final ainda tem todos os contatos do pessoal da Caixa também para te auxiliar. Então, assim, evita sair de casa. Não há necessidade. Não é o dinheiro na boca do caixa. Então, entra no Face, no Instagram do Falando Nisso, tem passo a passo lá. E como disse bem o Luquinha, parabéns, produção. Colocou até um contato para você tirar suas dúvidas. Bom, e depois de liberar o dinheiro para pequenas e médias empresas, o governo vai socorrer as grandes corporações que são responsáveis aí pela geração de milhares de empregos. A equipe econômica avalia abrir financiamentos com bancos públicos durante a crise aí que a gente está vivendo do coronavírus. Israel, mudando um pouquinho de assunto, o Supremo Tribunal Federal decide hoje se os acordos aí de redução de jornada de trabalho e também de salário precisam ou não do aval dos sindicatos. Para que hora está programada essa votação? Daqui a pouco vai começar, Solange, será por videoconferência. A medida provisória 936 do presidente Jair Bolsonaro prevê que trabalhadores possam receber o benefício emergencial de preservação do emprego e também da renda no período da suspensão do contrato ou da redução da jornada e também da folha de pagamento, ou seja, dos salários. Mas a regra foi questionada pelo Superior Tribunal Federal, pela Rede de Sustentabilidade. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu a liminar determinando que os sindicatos devem ser comunicados em até 10 dias após o acordo. Agora, o caso será analisado pelo plenário, no primeiro julgamento colegiado sobre as medidas trabalhistas introduzidas após a crise. Solange. Vamos aguardar aí para ver esse resultado. E começa hoje uma última notícia, viu, Luquinha? Bem importante. Começa hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que vai imunizar caminhoneiros, atenção, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e também portuários. E também pode receber a dose indígenas, doentes crônicos, profissionais da área de segurança, detentos, além de trabalhadores da saúde e também os idosos, Luquinha. Perfeito. Só conversar com o Israel agora sobre a condição nas estradas. Tudo tranquilo, tem imagens da Tamoios, bem tranquilo por lá. Bem tranquilo sim, Lucas. Continua o pare e siga no trecho de serra, quilômetro 64 e também no quilômetro 70, já bem no trecho de serra para quem desce em direção a Caraguatatuba. As obras estão ali, a duplicação da via. Mas para quem sobe em direção a São José dos Campos, lá no quilômetro 53 também tem obras, é o trecho de Paraibuna. O motorista vai encontrar sim homens bandeira na pista, não tem redução brusca de velocidade, até porque um trânsito abaixo do normal na rodovia dos Tamoios. Na rodovia Dutra, nesse momento o motorista faz uma boa viagem, tanto sentido São Paulo quanto sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, e aí fica um toque para os motoristas, Lucas, tem uma contagem maior de veículos nesse momento entre Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté. A Polícia Rodoviária Federal e também a concessionária CCR Nova Dutra pede que os motoristas fiquem em casa, Lucas. Bora falar sobre o tempo então, obrigado, viu, Israel? Aqui para São José, pequena possibilidade de chuva, mas Taubaté deve chover agora à tarde sim, viu? Não muito, um pouquinho. Em Campos do Jordão também pequena possibilidade de chuva, máxima de 21 graus, tempo instável, então bem pouca possibilidade de chuva em São José dos Campos, na verdade é mais difícil ter. Silveira sim, viu? Máxima de 29 e Pinda máxima de 28.
28. Ubatuba e Ilhabela, máxima de 30 e 27 graus. Pequena possibilidade de chuva também. Taubaté já é maior para hoje. Mas a partir de amanhã, tempo mais seco, a temperatura cai para sábado, máxima de 24 graus. Mas para o fim de semana, sol entre poucas nuvens. E o cantor Gustavo Lima é alvo de processo, acusado de incentivar o consumo de bebida alcoólica. A gente já explica para você. E hoje aqui no programa também tem truques de casa. Você tem dúvidas se precisa higienizar produtos e alimentos que trouxe do supermercado? No próximo bloco eu falo para você.